Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momentos com Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos de volta para o nosso encontro semanal na companhia de dois anjinhos, são Eduardo Araújo. Muita paz a todos. E Regina Célia. Que Jesus esteja conosco. Não é? Agradecendo a Deus pela oportunidade, não é? E na técnica, quem está Na técnica tem o chefe da revoada de pássaros, assim, ó, é o Pardal. Olha, nós vamos continuar estudando o livro Plenitude, é da Joana através do Divaldo Franco, no capítulo 5º, Caminhos para a Cessação do Sofrimento. E hoje nós vamos iniciar através do 33º parágrafo, partindo da intenção. Então vamos nós aqui com a palavra de Joana de Ângeles. Ela diz: partindo da intenção, deixar crescer o desejo de desenvolver, por natural fenômeno de retribuição, a bondade, jamais desenvolvida no seu mundo interior. Do pensamento, à palavra, à ação. Passo a passo se agiganta a intenção que se converte em realidade criadora, retributiva, desenvolvendo recursos de alta magnitude em derredor. Essa movimentação de energia positiva é saudável, esforço para evitar-se o sofrimento ou dele liberar-se. A bondade é um pequeno esforço do dever de retribuir com alegria todas as dádivas que o homem frui, sem dar-se conta, sem nenhum esforço, por automatismo, como o sol, a lua e as estrelas, o firmamento, o ar, as paisagens, a água, os vegetais, os animais, e que, inadvertidamente, o homem vem consumindo, poluindo, com alucinação, matando com impiedade. Então, realmente, Joana colocando isso, né, nós vemos o que nós fazemos com o nosso planeta, né? Então essa bondade, né, essa bondade também é com o nosso planeta que nós vivemos. Nós vemos o quanto as pessoas são indiferentes, né? A gente vai numa praia, às vezes um lugar tão lindo, com tanto lixo, as pessoas jogam lixo, as pessoas poluem, não se preocupam, e nós habitamos este planeta, né? É a nossa casa. Então seria muito importante que nós tivéssemos uma bondade maior com o planeta. Muito se fala em aquecimento global, se fala em questões aí que afetam o clima com grande proporção, mas às vezes pequenas atitudes que nós tomamos, como jogar um papel de bala na rua, é a mesma coisa, né? Nós estamos faltando com essa bondade aqui, Maria de Fátima Miranda. Pois é, e aí ela vem nos convidar a uma consciência ecológica, não é? E de gratidão. Mas observemos o seguinte: essa consciência ecológica, a nível de envolver paisagens, água, vegetais, animais, a natureza de fora, ela começa dentro do lar. Quando tem aquela pessoa que se dedica para fazer a alimentação, manter a higiene, e nós não sabemos considerar, não sabemos conservar, não é? Porque aquilo que dá notoriedade de fora nos chama mais atenção. Mas aquilo que é o convite do dever nos mínimos detalhes, nas pequeninas coisas, é onde nós vamos começar. Porque se eu tenho consciência de que a natureza do planeta precisa ser conservada, eu tenho que fazer a minha parte. E a parte do planeta começa dentro de mim e no ambiente que eu vivo. Mas geralmente o serviço doméstico, de forma geral, não é valorizado. Ou seja, só quando ele não é feito é que é notado. Mas se ele é feito diariamente, ele não é percebido, e as pessoas envolvidas nisso também não têm o devido valor. Sim. É interessante, né? Vamos continuar aqui. Joana diz o seguinte: a vida cobra aos seus agressores o preço da interferência negativa na sua ordem e estrutura. Assim, desenvolver-lhe a bondade é respeitar-lhe os códigos da existência, da sobrevivência.
fomentando-lhe o aumento, a continuidade, a própria vida, onde quer que ela se expresse. Essa bondade, que se pode denominar como dever retributivo, abre espaço ao hábito para outras formas de manifestá-la. Os sentimentos nobres, que não são estimulados à ação por longo período, embotam-se, debilitam-se, quase desaparecem. Desse modo, a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo-lhe por falta de ação. Então, isso que Joana coloca, né, é um estímulo para que a gente entenda, porque tem pessoas que falam assim, mas eu não sou bom, até Jesus disse que não era bom, que bom só Deus o é. É verdade, Jesus disse isso, né? Quando o jovem o aborda e fala, bom mestre, ele fala, por que me chamas bom? Bom só Deus o é. Mas isso não quer dizer que a gente não tenha que exercitar a bondade, né? Exercitar a bondade ainda que racionalmente, porque nós ainda não sentimos, né? Nós não trazemos ainda, como os espíritos mais elevados já trazem, né? Os espíritos de segunda ordem, de primeira ordem, como Allan Kardec coloca lá em O Livro dos Espíritos, a partir do item 100, esses espíritos já carregam a bondade, né? Esse desejo de buscar o bem, e quando Jesus fala que não era bom, é porque ele se coloca como a referência em Deus. Deus é a bondade suprema, né? Nós estamos buscando esta bondade que está dentro de cada um de nós e precisa ser exercitada. Então, quando nós ajudamos alguém de forma desinteressada, quando nós somos solidários com a dor do outro, nós estamos, de alguma maneira, como pede Joana, exercitando, né? Um exercício para um dia, né, chegarmos à condição de espíritos bons e lá a meta final, né, espíritos puros. Verdade, isso é um exercício diário, quer dizer, a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo esse exercício e com isso também para que esse exercício cresça dentro de nós, fazendo ao outro, crescendo dentro de nós. Quer dizer, se a gente faz ao outro, nós estamos com esse hábito de fazer o bem, estamos nos estimulando, além de estimular o próximo. Por isso a necessidade da meditação, que é justamente essa reflexão permanente antes das nossas ações, não é? E sucedendo essas ações também, para que a gente possa refletir como agiu, por que agiu, o que pode ser melhorado, o que já não é necessário mais. E aí nós vamos observar que é uma opção, essa bondade, é uma opção da mente, mas a ação é do coração. Uhum. Então nós raciocinamos para analisar, escolher, não é? E o coração nos conduz na ação. Verdade. Vamos seguir aqui com a leitura. Joana de Ângeles nos diz o seguinte: optar por agir ou não com bondade. Acho que é aqui? Não, os sentimentos nobres. Vou ler aqui. Os sentimentos nobres que não são estimulados à ação por longo período embotam-se, debilitam-se, quase desaparecem. Já tinha lido sim. Desse modo a bondade cresce por meio do exercício. Desculpa. Não, mas vale a pena ler de novo, que esse parágrafo é fantástico. Desse modo a bondade cresce por meio do exercício, tornando-se um hábito de vida ou desaparecendo por falta de ação. Optar por agir ou não com bondade é a atitude da mente e produzir o bem é do coração. Há em todos os seres o instinto de conservação da vida e uma natural inclinação para o bem, em razão de serem herdeiros de Deus em aprendizagem, na forma da utilização dos recursos à sua disposição. A escolha do rumo a seguir depende do interesse imediato de resultados ou da lúcida preferência de frutos posteriores duradouros, mediante a renúncia do momento. A ascese, como é que lê isso aqui? Ascese. A ascese longa e às vezes difícil será lograda fatalmente
em face da destinação assinalada para todos os seres. Torná-la iluminada e agradável deve ser a opção de todos quantos pensam e anelam por fazer cessarem os próprios sofrimentos. O exercício da bondade faculta campo para a vigência do amor, cuja conquista plena coroa a vida. Então aqui isso é importante, né? Porque ela diz que exercitando a bondade, um dia nós iremos aprender a amar. E continua Joana de Ângeles, libertando-a de todas as algemas que a retêm. O amor é a vibração do Pai, expandindo-se na direção do Filho e dele se exteriorizando em todas as direções, mesmo nos indivíduos mais cruéis, nos verdugos mais insensíveis, vigem os lampejos do amor, em ondas de ternura, gestos de carinho, expressões de sacrifício. Vou ler de novo, prezado amigo ouvinte, internauta, porque isso aqui é uma esperança, né, para todos nós de um mundo melhor. Joana de Ângeles diz o seguinte: mesmo nos indivíduos mais cruéis, nos verdugos mais insensíveis, vigem os lampejos do amor, em ondas de ternura, gestos de carinho, expressões de sacrifício. Ainda que é aquele caso, né? A pessoa que é mal, que é muito mal, ele ama a mãe dele, ele ama o filho dele. A gente lembra aqui do Gregório no livro Libertação, né? Então dentro de si existe o amor, não é um amor que ele exercita para todos, mas ele tem aquelas pessoas que ele detecta e ele emite esse amor àquelas pessoas. É o filho, a mãe, aqueles mais próximos dele. Ainda que ele seja uma criatura má, ruim, cruel. Mas esse amor existe ali. No livro Libertação, que eu citei, né, para quem nunca leu, vale a pena ler, né, mas conta a história de um ex-papa, né, da Idade Média, que lamentavelmente conduziu muito mal a sua existência. Chegou ao plano espiritual e acabou se tornando líder de uma região de trevas. E a sua mãe Matilde o esperou, né, por mais de 4 séculos, até que ele começasse a ceder, né, dos seus sentimentos de ódio, né, de crueldade. E o livro ele termina de uma forma belíssima, né, do reencontro do Gregório com a sua mãe Matilde. E a força do amor, né, porque por mais que tivessem passado tantos séculos, né, e ele preso à crueldade e à maldade, o amor pela mãe permaneceu de alguma maneira ali. No momento certo, esse amor prevaleceu. O livro é belíssimo, vale a pena que vocês leiam. O livro Libertação, médium Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Miranda. Todos nós trazemos a mesma necessidade, ainda que não tenhamos em nível igual a consciência dela. É de amor e de paz, não é? É a nossa busca, por isso que quando nós buscamos suprir essa necessidade nas coisas transitórias, é de uma forma insaciável. É como se estivéssemos com sede bebendo água do mar, porque não para, até que nós nos encontramos conosco e fazemos essa conexão com o Pai. Vamos lá? Regina Célia, continue lendo aí. Preservando a vida da prole, as feras se expõem por instinto, traindo a presença imanente do amor em forma irracional. No homem, o amor esplende a cria, o heroísmo, o holocausto, o sacrifício com que a vida se engrandece e triunfa sobre a morte, qual o dia perene sobre a noite transitória. O exercício do amor, dilatando o sofrimento que se harmoniza com a alma da vida, em tudo pulsando, favorece a cessação do sofrimento, acaso existente. É o antídoto mais poderoso para quaisquer fenômenos degenerativos em forma de dor ou ingratidão, agressividade ou desequilíbrio, crime ou infâmia. Ele possui os ingredientes que diluem o mal e favorecem o surgimento do bem oculto. Muito bom.
É somente o exercício do amor mesmo que vai dilatando e se harmonizando, né, junto à alma. E só o amor possui os elementos que podem diluir toda aquela maldade. E o amor não é um presente que você dá ao outro. O amor é um presente que você se dá. O outro naturalmente será beneficiado. Verdade. Porque quando você chega nesse ponto de compreender isso, entre aspas, fica mais fácil você amar. Sim. Porque você vai entender que você está se doando para si próprio. E aí você não sente necessidade de reter o outro, de impedir o outro, de lutar contra liberta, o outro, né? Não é? Você deixa a vida seguir o curso natural, compreendendo a sua necessidade e a do outro. Verdade, verdade. Onde viceja o progresso, o amor se manifesta. Há exceções, como no caso do crescimento horizontal, em que o interesse e a ganância fomentam o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Mesmo aí, o amor se encontra presente, embora direcionado para o egoísmo, a satisfação dos próprios sentidos, de onde partirá para os gestos altruísticos que proporcionam a alegria de outrem e o bem-estar geral. Sem o passo inicial, ninguém vence a distância. O egoísmo é a estaca zero, às vezes perniciosa, para ensejar os primeiros movimentos no rumo da solidariedade, do bem comum. Pior que ele é o desinteresse, a morbidez da indiferença, deixando transparecer que o amor está morto, não obstante se encontre dormindo, aguardando o estímulo correspondente para despertar. Pois é essa indiferença quando ele fala, né? Exatamente. Ela anestesia tá ali, latente, a alma, né? Esperando só. A pessoa desperdiça tempo e oportunidade por não se permitir sentir. Exatamente. E o amor fica ali esperando só um lampejo para que ele transborde, para que ele apareça, né? Desperte, né? Por isso, não perder a esperança, né? Nós que hoje estamos aqui ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, estudando, em muitas outras encarnações estávamos matando, perseguindo, torturando. Distraídos. E até mesmo em nome do próprio Cristo. Né? Dormindo, né? Não deixando que todos esses sentimentos despertassem em nós. Então parecia que o amor estava morto. Exatamente. Mas ele não estava morto, né? Nós estamos começando a conseguir identificar em nós esse germe divino, né? Afinal, Jesus sempre colocou isso, né? Vós sois deuses, lembrando lá do Velho Testamento. Podeis fazer o que eu faço, muito mais. Por quê? Como é que a gente poderia fazer o que ele faz e até mais, citando lá o Velho Testamento? Exatamente. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, como ele. Trazemos essa centelha divina e em outro momento ele diz, vós sois a luz do mundo. Então nós trazemos isso. Aquele que hoje mata, rouba, tortura, ele um dia será um espírito puro. Poderá demorar muito? Poderá demorar muito. Vai depender de cada um, mas né? A vida é eterna. Né? Seja na terra ou em outros mundos, já que há muitas moradas na casa de meu Pai, conforme disse Jesus, todos chegaremos ao amor, né? Um dia. Vamos trabalhar para que seja o quanto antes. Vamos lá? Vamos. A vida é impossível sem o amor. Da mesma forma que o crime se disfarça e os sentimentos inferiores se escamoteiam sob máscaras diversas, há várias expressões positivas que surgem no homem, refletindo o amor de que ele ainda não se deu conta. À medida que se agiganta, neutraliza o sofrimento e a sua vigência contribui para que cessem as causas degenerativas que facultam o sofrimento. Quando atinge elevada qualidade, em somente uma pessoa, anula a fúria e o ódio com suas incontáveis vítimas, bem como dos seus fomentadores. Puxa, que interessante, né? Quer dizer, basta que seja uma pessoa, né? Quando atinge elevada qualidade, em somente uma pessoa já é suficiente. Gandhi falou isso, se apenas um homem amar verdadeiramente. Pois é. Já é suficiente para anular a fúria e o ódio. E essa frase que Joana coloca aqui, né? A vida é impossível sem o amor. Sem o amor. Exatamente. Por isso que nós sofremos tanto na Terra, porque nós não amamos ainda. Exatamente. Não sabemos o que é o amor.
Mas se nós, pegando lá o que Joana colocou alguns parágrafos atrás, exercitarmos a bondade, já vai melhorar muito, né, o panorama da vida na Terra. Basta que a gente exercite a bondade. E se a humanidade não aproveitou ou não está aproveitando esse período de pandemia para se modificar, nada disso teve sentido para nós, com tanta tristeza, tanto sofrimento. Nada vai fazer sentido se a gente não aproveitar essa chance. É isso aí. Vamos lá. Irradiando-se a semelhança da luz, domina todos os escaninhos e tudo arrasta na direção do fulcro gerador da energia. Amor é sinônimo de saúde moral, e quem o possui elimina as geratrizes envenenadas que se expandem produzindo sofrimento. O amor é sutil e sensível, paciente e constante, não se irritando nem se impondo nunca. No entanto, quem lhe experimenta o mimetismo jamais o esquece. Mesmo que momentaneamente lhe interrompa o fluxo, ele sempre volve. Para aí, Regina, por gentileza. E aí, Maria de Fátima Miranda, o que você quer comentar? Você deixou o silêncio no ar, os ouvintes aqui? Porque está falando justamente que é tudo muito sutil, né? Quem ama verdadeiramente não faz alarde, nem para, né? Tem um movimento contínuo, não se cansa. É por isso que entre nós o amor da mãe, estamos falando da mãe que tem a compreensão da maternidade, porque conhecemos mães que ainda não têm maturidade para saber a importância da maternidade, não é? Elas no momento vão despertar, e quando despertarem vão ressignificar isso. E Deus é tão misericordioso que essa ressignificação ela vai estar ao alcance no momento do despertar em torno, né? É recapitular, porque a mãe ela não fica toda hora dizendo ao filho que ama, mas é um ato contínuo. Ela acorda proporcionando, gerando, né? É natural, filho, né? É assim, é instintivo. É isso. Verdade. Quer comentar alguma coisa, Regina? Não, era isso mesmo, né? Quer dizer, quem experimenta esse amor jamais esquece. Porque depois que você experimenta o que é bom, você quer ter sempre, né? É isso aí. Então, o problema é você chegar a dar essa oportunidade, ou se dar essa oportunidade, essa chance. Você quer preservar, você começa a raciocinar 1000 maneiras de manter. Exatamente. Né? E como que nós mantemos? É fazendo bem. É trabalhando isso em todos os momentos. É uma retroalimentação, você vai sim. se nutrir disso. Nós já estamos chegando ao final do programa. Passa rápido, Regina, sério. Muito então rápido. Nós agradecemos aí, né, aos nossos ouvintes que nos acompanharam mais uma vez, com muita atenção, e que a gente possa refletir, né, sobre esse exercício da bondade em busca do sentimento do amor, que um dia nós haveremos de senti-lo na sua, né, mais real expressão. Somos aspirantes, mas exercitemos, né, sendo mais tolerantes, sendo mais indulgentes, exercício, né, desculpando mais quando nos ofendam. Quando acordar de manhã, pense assim: hoje é meu último dia, o que é que eu posso fazer de melhor? Exatamente, até porque nós não sabemos quando será o último dia, né, aqui neste corpo. Então, que sigamos em paz e fazendo o bem. Que o Senhor nos permita que a gente possa fazer florescer esse amor e colocá-lo em movimento. Jesus nos conduza, né, Pardal? Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.